Volume 1. Capítulo 2. Cidade de Seiryu. Fala Satou. Há algo estimulante em conversar com uma mulher, não é? Desde que minha namorada me deixou, tenho investido. Investindo dinheiro demais em uma loja que frequento com o Sr. Tubbs. Tubbs, onde você pode pagar para que garotas bonitas bebam com você. Todos os soldados incapacitados, incluindo Zena, foram carregados em uma carroça para serem levados de volta à cidade de Seiryu. Graças à intervenção dela, pude me juntar a eles também. Além de mim e da Zena, a carroça que levava à cidade também carregava o soldado de armadura pesada. Soldado fortemente blindado chamado Yonah, que, quando tirou a armadura, era ainda mais atraente do que eu imaginava, e mais uns 5 jovens soldados. A jovem chamada Liliu e a outra guarda-costas feminina ficaram para trás com o restante das tropas. Aparentemente, eles estavam esperando por mais carretas para recolher os corpos dos soldados mortos e o viver e depois voltar para a patrulha programada. Os feridos graves já tinham ido à frente, portanto ninguém que estava conosco tinha nenhum ferimento com risco de morte. O cocheiro era um servo civil. Cara, eu estava feliz por não terem me pedido para dirigir essa coisa. A carroça estava se movendo lentamente por consideração aos soldados feridos, mas isso significava que você podia correr na mesma velocidade. A cidade ficava a cerca de 10 quilômetros de distância, mas provavelmente levaria 3 ou 4 horas para chegar lá. Algumas carroças carregando os soldados mortos e os restos do viver passaram por nós. Eles usam a carcaça do viver para alguma coisa? Perguntei. Sim, eles usam. Eles processam a pele para fazer capas e armaduras de couro e coisas do gênero, que aparentemente são vendidas por um preço alto, já que são muito resistentes. Alguns comerciantes até compram as presas e os ossos. Embora agora, se houver carne nas rações do exército, não se pode deixar de suspeitar que seja de viver. O gosto não é bom? Perguntei. Em resposta, os 2 soldados apenas olharam um para o outro e trocaram sorrisos irônicos. O homem que dirigia a carroça respondeu no lugar deles. É nojento. Quase tão ruim quanto os ratos. É duro como tendões de lobo e tem cheiro de guaxinim listrado. Quem já comeu uma vez não vai tentar outra vez, isso é certo. Com certeza. É realmente tão ruim assim, senhor? Não há necessidade de chamar um servo como eu de o senhor, jovem. Mas ouvi dizer que essa coisa horrível é um banquete para os moradores e escravos do bairro Oeste. Quando o açougueiro recebe uma carcaça de viver, é como um festival do lado de fora da loja. Escravos? Havia um sistema de escravidão aqui? Ninguém tentaria me escravizar ou algo assim quando chegássemos à cidade, certo? Um pouco preocupado, dei uma olhada no mapa enquanto a conversa continuava. A população da cidade de Seiryu era de cerca de 80% de cidadãos e 20% de escravos. Apenas uma pequena fração dos cidadãos era composta por pessoas ricas, como nobres e comerciantes ou sacerdotes e sacerdotisas. Mas a primeira coisa que notei ao olhar o mapa foi que os habitantes não eram todos humanos. Os humanos comuns, que eram chamados de human folk, constituíam cerca de 90% da população. Os outros 10% eram de fadas, como anões e gnomos, e beas folk, como pessoas gato e pessoas cachorro. Eu sempre pensei que os elfos fossem a raça de fantasia por excelência, mas, surpreendentemente, havia apenas um elfo aqui. Vi muitas raças das quais nunca tinha ouvido falar, também, tipos raros como o povo de asas brancas e o povo leopardo. Fiquei surpreso ao encontrar Lizardfall entre eles também. Não era o mesmo tipo de criatura que me atacou ontem?
Eu supunha que todas essas raças coexistiam pacificamente, como naquela série de jogos ocidentais. Mas, com exceção do povo das fadas, parecia que a maioria dos demi-humanos da cidade eram escravos. Havia até mesmo um indivíduo chamado de o demônio do inferno ou vivendo lá. No geral, parecia ser um país bastante diversificado. Veja, você pode ver a cidade agora. Nossa, essa é a muralha externa? Sim. É tão sólida que nem nos preocupamos com ataques de Vivern. A muralha era certamente impressionante. Parecia circundar toda a cidade. Cidade, então talvez fosse mais apropriado chamar o lugar de cidade-fortaleza. Formada por pedras enormes, a muralha da cidade parecia ter pelo menos 30 metros de altura. De altura, a julgar pelas árvores próximas. De acordo com as informações no mapa, ela tinha cerca de 3 metros de espessura, com passagens em seu interior. Havia torres com cerca de 30 metros de altura, onde eu podia ver soldados posicionados como sentinelas. Você conhece alguém na cidade de Seiriu, Satou? Zena perguntou, provavelmente. Zena perguntou, provavelmente porque estávamos agora à vista da cidade. Ah, não, infelizmente. Eu estava planejando apenas encontrar uma pousada por enquanto. Nesse caso, sugiro a pousada Gatefron, disse Yoná. É um pouco cara. É um pouco cara, pois fica bem perto do portão principal da cidade, mas é famosa por sua limpeza e boa comida. Isso parece ótimo. A limpeza era definitivamente uma obrigação. Na época da faculdade, viajei para o exterior com pouco dinheiro, hospedando-me em albergues, e não queria mais insetos como colegas de quarto. Além disso, experimentar novos alimentos sempre foi uma das melhores partes de uma viagem. Eu apostaria qualquer coisa que haveria pão de centeio e sopas ricas em sal. Sopas ricas em sal e outras culinárias fantásticas. Dito isso, enquanto eu conversava com Zena e Yoná, um par de soldados do sexo masculino com ferimentos de aparência relativamente pequena estavam me perfurando com seus olhos. Eles não se aproximaram, talvez o solavanco do vagão tenha. Mas, mesmo assim, eu teria preferido que eles dessem um tempo. Que parassem com os olhares abertamente invejosos. Se olhares pudessem matar, tenho certeza de que eu já estaria morto 2 ou 3 vezes. Bem, Satou, por favor, fique na pousada Gatefron. Eu quero vir e agradecer a você mais tarde. Oh, não há necessidade de tudo isso. Sim, assim. Juro pelo nome da família Marenteio que encontrarei uma maneira de lhe agradecer. Ela parecia uma garota tão refinada no início, mas Zena era de fato bastante intensa. Até mesmo desesperada, talvez. Se eu tivesse a idade dela, eu definitivamente estaria tendo uma ideia errada sobre seus sentimentos em relação a mim aqui. Sentindo-me um pouco culpado pelos soldados feridos, prometi ficar no Gatefron e me separei dela na entrada da cidade. Aqui, por favor, Satou, disse Yoná, levando-me em direção a um posto de guarda adjacente ao portão principal. O cavaleiro Santorne está aqui, por acaso, ela? Perguntou a um jovem sentinela do lado de fora do posto. O jovem parecia confuso ao ser abordado. Ao ser abordado por uma mulher tão bonita, e seu rosto ficou vermelho quando chamou em voz alta o cavaleiro em questão. Yoná agradeceu ao sentinela com uma expressão equilibrada e entrou na estação tão confortavelmente como se fosse a porta da frente de sua própria casa. Eu a segui timidamente atrás dela, como um patinho que fica perto da mãe. Estava um pouco sombrio lá dentro, ou havia apenas uma pequena janela para iluminação. Já faz algum tempo, Santorne. Oh, se não é a pequena senhorita Yoná. Seu pai ainda está obcecado por suas rosas? Rosas? Você sabe que eu odeio quando você diz essas coisas, Torne. Claramente, esse era um conhecido de Yoná.
Com quase 1,5 metros de altura. De altura, o enorme Santorne poderia ter sido um meio gigante. Oh! Um homem mais jovem, hein? Roupas bonitas, mas ele é um pouco magro. Você terá que colocar um pouco de carne nesses ossos se quiser ser forte o suficiente para proteger nossa Ioná. Puxa vida, não é nada disso. Mas eu não estava em condições de responder com uma mão enorme batendo em minhas costas. Quero dizer, claro, a Ioná era linda, e eu estaria mentindo se dissesse que não a achava atraente, mas não me dou bem com os tipos fortes e calculistas. Além disso, ela nunca me daria a hora do dia, mesmo que eu tentasse. Portanto, minha opinião era irrelevante desde o início. Você não entendeu direito. Esse jovem deu uma ajuda a Zena mais cedo. Parece que ele perdeu seus documentos de identificação, então gostaria que você os reemitisse. Ah, com a Pedra Yamato? Sim, se você não se importar. Gostaria que eles parassem de usar palavras-chave que não entendo. A sala para qual San Torne me levou até o que parecia ser um LCD de 20 polegadas. Por aqui, meu filho. Torne acenou de trás da lousa, e eu fui até lá para ficar ao lado dele. Só para ter certeza, você não é um criminoso procurado. Ou ladrão, não é? Não, claro que não. Sou apenas um cara comum, sem crimes aqui. Muito bem, coloque suas mãos em cima da Pedra Yamato e diga a ela seu nome. Essa era uma ferramenta mágica para verificar o registro criminal de alguém? Eu fiz o que me foi dito e coloquei as palmas das mãos sobre a ardósia. Ainda assim, onde estava o nome? De onde veio o Oyamato? Do espaço sideral? Meu nome. Ichiro Suzuki? Não, é melhor eu dizer o nome do meu personagem. Satou. Essa parecia ser a escolha certa. Uma luz branca fraca brilhou na ardósia. E as palavras começaram a aparecer. Eu nunca tinha visto esse alfabeto antes, mas consegui lê-lo com minha habilidade Oshigan Language. Droga, isso vai mostrar minha tela de status? Se eles descobrirem que estou no nível 310. Isso pode causar um tumulto. Espera, hein? Isso é estranho. Você pode tirar as mãos agora, filho. A informação mostrada era muito diferente da minha própria tela de status. Raça, humana. Idade, 15 anos. Nível, 1. Afiliação, de nenhuma. Trabalho, de nenhum. Classe, plebeu. Título, de nenhum. Habilidades, de nenhuma. Recompensa, de nenhuma. Isso era mais parecido com minhas estatísticas de antes de subir de nível. Uma ideia me ocorreu. E abri a tela ou informações de rede ou no menu. Eu estava certo, das informações nessa tela eram as que a Pedra Yamato tinha exibida. No jogo original, essa tela servia apenas para escrever um perfil que outros usuários pudessem ver com tags, mas essa versão era muito mais detalhada. E você provavelmente poderia alterar o conteúdo manualmente, já que cada item tinha uma caixa suspensa com o valor original como limite superior. Você poderia até mesmo definir seu nome, título e habilidade como ou nenhum. Eu poderia entender o fato de não ter título ou habilidade, mas qual era o objetivo de tornar seu nome ou nenhum? Dizer a todos que você não queria se socializar. Talvez? Ou então você atingiu a maioridade, não é mesmo? Pensei que você fosse mais jovem. Você ainda deve viver uma vida protegida para estar no nível 1 como adulto. Ele não achava que eu era adulta. Ah, claro. Eu tinha notado antes que eu tinha a mesma aparência que tinha quando comecei o ensino médio, não tinha? Então, 15 anos era a idade da maioridade neste país.
Eu verifiquei as informações no mapa com uma resposta superficial ao cavaleiro. Com certeza. A maioria das pessoas que estavam no nível 1 tinha menos de 10 anos de idade. Quando procurei por de 15 anos, a maioria estava no nível 3. Então, será que todo mundo vai? Então, todo mundo ia presumir que eu tinha a experiência de vida de uma criança de 10 anos? Enquanto minha mente vagava, Sir Thorne estava usando uma caneta de pena para preencher um formulário. Com as informações da Pedra Yamato com uma caligrafia surpreendentemente delicada. Por fim, ele escreveu, verificado por um vassalo do condado de Seiryu, Sr. Thorne na parte inferior e carimbou um selo acima do meu nome. Não o perca desta vez, entendeu? A taxa de reemissão é de 1 prata. O certificado foi emitido no que parecia ser papel japonês. Eu fiquei um pouco decepcionado por não ser em pergaminho, para ser honesto. Ao aceitar o papel, tirei uma moeda de prata Shigan do bolso e a guardei. Do depósito. Eu tinha pelo menos 100 de cada tipo de moeda da moeda Shigan, então o troco não deveria ser difícil. Portanto, o troco não deveria ser um problema. O que? Então você guarda seu dinheiro no bolso. Pelo menos você é cauteloso. Com relação a isso, certifique-se de manter sua identidade lá também a partir de agora. Thorne virou-se para Yonah. E o imposto municipal? Ele perguntou. Havia um imposto apenas para entrar na cidade? Aparentemente, a taxa era normalmente um cobre grande para os plebeus, mas, de acordo com Yonah, eles iriam isentar o imposto como agradecimento por salvar Zena. Pegue isso também. É sua ficha de visto. Ele é válido por 10 dias. Se você quiser ficar mais tempo, volte a esta estação ou à prefeitura na ala central. E solicite uma prorrogação. Eles cuidarão do processo em qualquer um dos locais por 3 moedas de cobre. O objeto que ele me deu era uma etiqueta de madeira com algumas informações gravadas. Algumas informações gravadas nela, alguns números e o brasão que eu também tinha visto no portão principal. Os números pareciam indicar a duração de minha estadia, é claro, eram símbolos desconhecidos, e não os números que eu conhecia. Um caractere parecia simbolizar um número, portanto, provavelmente era seguro supor que eles funcionavam da mesma forma que os algarismos arábicos. Se o prazo expirar e você não solicitar uma prorrogação, os guardas podem multá-lo em 1 prata. E se não puder pagar, você pode acabar como escravo, portanto, fique atento. Cuidado. A advertência de Sir Thorne parecia bem praticada. Achei que seria melhor não esquecer. Ainda assim, ser condenado à escravidão por causa de um visto vencido? Isso é muito duro. Isso me fez lembrar dos caçadores de cabeças que pegavam moradores de rua no período Edo no Japão. Coloquei minha ficha de visto e os documentos de identificação em minha garage bag. Naturalmente, quando que eles estavam fora de vista, eu os guardei no sotorage. Muito obrigado. Não pense nisso, meu rapaz. Se você tiver algum problema, vá até o. Se você tiver algum problema, procure o comerciante geral próximo ao posto de guarda para obter orientação. Não será de graça, mas ele o atenderá bem. Com meus negócios resolvidos, agradeci a dupla com cortesia e saí da estação. Sair da estação. Satou, sinto muito, mas tenho outros assuntos a tratar com o Sr. Thorne. É aqui que nos separamos. Aquele prédio com a placa amarela é a pousada de que falamos. A pousada sobre a qual conversamos, então duvido que você se perca no caminho. Olhei na direção que Yonah estava apontando. Naturalmente, eu estava procurando por um grande outdoor como o que se vê no Japão, mas não encontrei nada disso. Do gênero. Ao olhar mais de perto, porém,
vi uma pequena prancha de madeira pendurada na porta de um prédio que parecia ser uma casa. Seria essa a placa de sinalização? Agradeci a Yonah e fui em direção à pousada. Eu podia ouvi-la conversando com Thorne dentro da estação enquanto eu me afastava, mas como não parecia ter nada a ver comigo, não me dei ao trabalho de ouvir. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.